Graça e paz, meu querido irmão, sou o pastor Charles, aqui da Igreja Batista Shalom em Governador Valadares, e nesse vídeo nós vamos dar início a uma série de estudos sobre um dos personagens mais fascinantes do Antigo Testamento. O que fazer em tempos de crise? Quais são as atitudes esperadas que nós devemos tomar quando os tempos difíceis ou os tempos de crise chegam na nossa vida? Eu estou falando de Neemias, alguém que foi levantado, inspirado pelo Senhor, para retornar a Jerusalém. O seu povo vivia num estado de calamidade, de desprezo, de humilhação, e esse homem, motivado, inspirado pelo Senhor, se propõe a se tornar parte da solução do problema, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Logo depois, nós vamos ver que junto com Esdras, outro personagem muito importante, eles vão ser responsáveis por um grande avivamento espiritual realizado no meio do povo de Deus. Reavivamento que começa com uma exposição detalhada da palavra de Deus, de forma que a palavra ministrada e pregada fosse entendida com muita facilidade por todos aqueles que moravam em Jerusalém há quase 2.500 anos atrás. Neemias, até os dias de hoje, serve como um exemplo de alguém que, mesmo sendo simples, era alguém extremamente motivado e que se colocou na posição para reconstruir os muros de Jerusalém. Continuando a nossa série, sobre o estudo do livro de Neemias, eu quero lembrar que o primeiro grupo de exilados que retornam a Jerusalém com Zorobabel, também chamado de Sesbazar, seu nome babilônico que consta no livro de Esdras. Zorobabel retorna entre os anos de 537 e 536 anos antes de Cristo. Qual era a missão de Zorobabel? Dar início à reconstrução do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, o grande rei do Império Babilônico. Depois de 80 anos, por volta de 457, Esdras, o sacerdote, o escriba, profundo conhecedor da lei do Senhor, também retorna a Jerusalém, com o objetivo de levar materiais de acabamento para esse segundo templo e ensinar a lei do Senhor sobre a lei de Moisés e tudo aquilo que estava escrito desde o dia em que o Senhor estabeleceu uma aliança com seu povo chamado de Israel. 14 anos depois, entre os anos de 444 e 445, é a vez de Neemias retornar a Jerusalém com o objetivo de reconstruir os muros que protegiam a cidade. E grandes desafios vão começar a surgir nessa história que consta no capítulo 1 do livro de Neemias, que eu convido você em casa, você que está aí do outro lado, a fazer a sua leitura em sua Bíblia e conhecer um pouco mais a história deste homem que inspira e inspirou gerações até o dia de hoje. Neemias teve grandes desafios, um dentre eles que nós podemos colocar era simplesmente lidar com um rei incrédulo como era Artaxerxes, que nós não sabemos dizer se era Artaxerxes I ou Artaxerxes II. Tudo leva a crer, segundo os historiadores, que o rei que governava o Império Medo-Persa no tempo de Neemias era Artaxerxes II. Além de ser inflexível, segundo o que a história nos conta, ele também era um rei bastante incrédulo. E Neemias teve que se esforçar, buscar a Deus em oração, pedir a Deus uma oportunidade para que ele pudesse falar com o rei. E mais importante do que esta oportunidade, ele também orou e clamou ao Senhor pedindo direção sobre quais as palavras certas que ele deveria usar quando estivesse diante do rei para fazer o pedido para retornar a Jerusalém, cerca de 1.300 quilômetros longe de Suzã, onde ele estava no atual Irã, antiga Pérsia. E prosseguindo no nosso estudo do livro de Neemias, nós percebemos o quanto esse homem, tudo que ele fazia, sempre havia oração. Nenhuma ação, nenhum plano, nenhum projeto era executado sem antes Neemias ter completa certeza e convicção no seu coração de que ele estava fazendo a coisa certa a fim de agradar o Senhor seu Deus. Ele vai receber um relatório dos seus compatriotas, que vão chegar liderados por Anani, um dos seus irmãos, um dos seus compatriotas, que vão relatar exatamente para ele qual é a situação de humilhação, de calamidade e de desprezo que os seus irmãos viviam na cidade de Jerusalém. Outra coisa que nós vamos estar vendo, que ele era subordinado a um rei completamente incrédulo. E tudo que ele iria apresentar ao rei, sem dúvida alguma, ele precisava de uma orientação específica da parte do Senhor. Ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa em favor do seu povo, Alguma coisa tinha que acontecer.
Deus deveria mudar o coração de Artaxerxes a fim de que ele tivesse condições e a oportunidade de retornar a Jerusalém e ajudar o seu povo na cidade de Jerusalém, na calamidade que eles estavam enfrentando. E nós percebemos na vida de Neemias um homem de oração e um homem que sempre buscava a Deus em oração. O rei Salomão, em Provérbios 21, verso 1, diz que o coração do rei é como ribeiro de águas nas mãos do Senhor. E Deus inclina o coração do rei para onde ele quiser. Isso, quase 2.500 anos depois, soa como algo que traz esperança ao nosso coração. Não há ninguém que exerça uma posição de autoridade que não possa ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, de algo em que ele precisa fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa história é uma história que nos inspira, que nos leva a entender qual é o real papel da oração na vida de quem nasceu da água e do Espírito, de todos aqueles que são chamados, segundo o decreto do Senhor nosso Deus. E Neemias, através de muita oração, ele confia ao Senhor, ele confia a Deus, o poder de abrir portas e também de mudar o coração do inflexível rei Artaxerxes. E nós vamos ver que no capítulo 1, essa história nos é apresentada de uma forma gloriosa. Nos versos 3 e 4, esses compatriotas de Neemias chegam trazendo o seguinte relatório para ele. Queridos, o relatório que é trazido pelos compatriotas de Neemias, a gente vai ler no capítulo 1, a partir dos versos 3 e 4. Está escrito assim: eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo todo orando ao Deus dos céus. Nós percebemos nessa passagem que Neemias, ao tomar conhecimento da situação de grande miséria, de grande clamor que o seu povo fazia pela situação de humilhação e calamidade, ele prefere ouvir o que aconteceu, mas logo depois ele vai se sensibilizar com a situação dos compatriotas. Ele decide orar, jejuar e buscar uma direção de Deus sobre o que ele deve fazer. Nos versículos seguintes, a partir do verso 5, nós vamos ver uma das orações mais bonitas encontradas em todo o Antigo Testamento, onde Neemias vai reconhecer que toda situação de humilhação, dor e sofrimento, que os 70 anos que eles tiveram que enfrentar em Babilônia, longe da terra dos seus antepassados, sem ter um lugar para cultuar ao Senhor, tudo isso era fruto da desobediência deliberada tanto dele quanto da casa de seu pai e de todos os seus antepassados. A partir do verso 5, a palavra diz que ele começa a clamar e apresentar a Deus os pecados que ele, junto com a sua nação, haviam cometido. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que além de confessar os pecados e de entender que eles não eram vítimas, mas eles eram os próprios causadores de toda a dor e sofrimento que enfrentaram nesses 70 anos de cativeiro, ele também faz questão de trazer à memória que Deus é bom, Deus é justo, Deus perdoa os pecados e as iniquidades e, acima de tudo, ele é misericordioso. E era baseado nesta misericórdia que ele cria que Deus não só permitiu o seu povo retornar do cativeiro babilônico, como Deus permitiria e daria condições para que eles pudessem reconstruir a cidade, os muros e voltarem a viver uma vida de paz diante do Deus de Israel. Eu quero que você que está aí do outro lado pare para perceber que muitas vezes, para nós recomeçarmos, é necessário primeiro nós confessarmos os nossos pecados. A confissão dos nossos pecados, ela deve anteceder a nossa adoração. E devemos não só reconhecer a nossa culpa, como também devemos pedir um perdão sincero àquele que é poderoso não só para perdoar os nossos pecados, como reescrever a nossa história. O livro de Neemias é um livro que fala exatamente sobre isso, sobre recomeçar, sobre perseverar, como eu disse anteriormente, que perseverar é recomeçar todos os dias. E nesta oração, ele sempre vai
tocar e trazer à memória as advertências que o Senhor havia dado para eles. Se eles desobedecessem, qual seria a punição e o castigo que eles poderiam enfrentar. E aqui no verso 8, ele traz à sua memória algo que Deus também havia estabelecido na sua palavra. Está escrito assim: por favor, lembre-se do que eu disse ao seu servo Moisés. Se vocês pecarem, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, ainda que estejam espalhados como escravos pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, eu os trarei de volta para este lugar que escolhi para que o meu nome fosse adorado. Neemias vai não somente relembrar, e confessar a sua culpa junto com a sua família e com todos os seus antepassados pela situação de calamidade que eles estavam enfrentando, como ele também vai reivindicar uma promessa que o Senhor havia feito, que se eles propusessem no coração obedecer ao Senhor, o Senhor os levaria de volta a Jerusalém e daria condições para que eles e os seus filhos pudessem viver em paz e serem felizes na terra que o Senhor jurou aos seus antepassados. Veja bem, Neemias, ele vai reconhecer que ele foi responsável, junto com seu povo, por todo o sofrimento que eles haviam enfrentado no passado. Mas ele também vai reivindicar uma promessa, que se eles obedecessem ao Senhor, se arrependessem dos seus maus caminhos, se arrependessem dos seus pecados, o Senhor os levaria de volta a Jerusalém e eles teriam um futuro próspero, de paz diante de Deus. Esta promessa que ele está reivindicando nesta oração, uma das orações mais bonitas do Antigo Testamento, nós podemos ler no capítulo 26 do livro de Levítico, dos versículos 31 a 42. Eu sempre vou mencionar algumas passagens que você que está aí do outro lado, pegue a sua Bíblia, faça a leitura para você poder entender bem melhor e com clareza os fatos que serão aqui narrados. Outro capítulo, que vai falar sobre isso, sobre como vale a pena obedecer a Deus, se encontra em Deuteronômio, no capítulo 30. Você que está aí do outro lado pode fazer a leitura dos versos 1 até o versículo 10. E aqui, no versículo 10 do primeiro capítulo de Neemias, ele ainda diz assim: nós somos seus servos, nós somos o povo que o Senhor resgatou com seu grande poder e o seu forte braço. E no versículo 11, o último versículo, ele vai dizer: ó Senhor, por favor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. Ouça também as orações dos seus servos que têm prazer em honrar o seu nome. Ajude-me para que hoje seja bem sucedido e que o rei seja bondoso comigo. E aqui ele vai dizer qual era a sua função na cidade de Suzã, na antiga Pérsia, atual Irã. E neste tempo eu trabalhava como copeiro do rei. Esta oração que ele faz me lembra muito a oração que Daniel também vai fazer no capítulo 9 do seu livro. Depois você abra sua Bíblia, faça a leitura do capítulo 9 de Daniel, dos versículos 3 a 19, e você vai perceber que todo grande reavivamento da parte de Deus, ele é precedido pela confissão de pecados e arrependimento deles também. O arrependimento abre espaço para eu reconhecer qual é a minha culpa diante dos problemas que eu enfrento. E uma vez que eu reconheço que eu sou causador dos meus problemas, eu vou encontrar em Deus o socorro, a ajuda que eu tanto preciso para vencer um por um e sair lá na frente como um grande vencedor. O capítulo 1 não deixa muito claro, mas ele pede a Deus que ele seja bem sucedido quando ele for conversar com o rei. Nós veremos no próximo vídeo, no capítulo 2, que ele queria pedir a Artaxerxes que o liberasse para poder retornar a Jerusalém e ajudar os seus compatriotas a reconstruírem os muros e a reconstruir toda a vida social e espiritual da cidade também. Fica para você que está aí do outro lado. Nunca é tarde para nós arrependermos dos nossos pecados, confessá-los diante de Deus. Se cometemos pecado contra o próximo, que a gente tenha a humildade de ir até ele, para poder reconhecer a nossa falha, pedir perdão, e aí sim, com a bênção do Senhor, nós vamos recomeçar e seremos mais do que vencedores naquilo que nós propusermos no nosso coração. Neemias começa a sua trajetória como copeiro. Nós vamos ver no próximo vídeo que o copeiro era alguém muito próximo do rei. Cabia ao copeiro provar toda a alimentação e a bebida que os reis dos antigos impérios
impérios provavam nas suas refeições. Isso significa que, como copeiro, ele tinha uma relação de muita proximidade com o rei Artaxerxes, né, e com a sua esposa. Tirando o copeiro, sem dúvida alguma, a esposa era outra pessoa que poderia influenciar também a tomada de decisões dos reis dos antigos impérios, e nesse caso do Império Medo-Persa. Para você que está aí do outro lado, ainda tem muito mais para nós aprendermos sobre Neemias. Vem comigo e nós vamos descobrir como esse homem reagiu diante de cada dificuldade, como Deus deu estratégias corretas para que ele pudesse contornar cada um dos problemas e cumprir o propósito para o qual ele deixou a antiga Pérsia. Retornar a Jerusalém, reconstruir os muros e, acima de tudo, ajudar o povo a restaurar sua aliança com o verdadeiro Deus de Israel. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e a gente se encontra no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Forte abraço a todos!